Será que a gente está dando a devida atenção ao nosso rim? Estatísticas falam que em 5 anos, 50% dos pacientes que tiveram cálculo renal vão ter de novo, em 10 anos, 75%. É uma doença, Vivi, que também pode ser evitada. O anti-inflamatório, ele pode desencadear uma doença crônica de rim? Você pode tomar apenas uma dose de um anti-inflamatório e ele causar uma lesão renal que pode ser aguda e ela pode cronificar. Lá no estágio 4 para 5 você vai conseguir sentir sintomas. Aqui são gosto amargo na boca, tontura, a pressão que não está controlada, um edema, uma urina espumosa, sangue na urina. São sinais que o seu rim está acometido. Mas no estágio 1, 2, 3, o paciente não sente nada. Tem como diagnosticar ele logo nesse início com algum exame? Olá, que bom que você chegou. Eu sou Vivi Costa e a gente vai conversar hoje sobre doenças renais. Só para vocês terem uma ideia, de acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, em 2040, que está logo ali, a doença crônica renal vai ser a 5ª maior causa de morte no mundo. Isso é inclusive um alerta também da Organização Mundial da Saúde. Então, será que a gente está dando a devida atenção ao nosso rim? Vamos conversar hoje com o nefrologista, Dr. Rafael Baguchi. Um imenso prazer ter você hoje aqui para a nossa conversa. Prazer todo meu, viu? Obrigado pelo convite. Vamos bater um papo bem animado sobre aquilo que eu amo fazer, que é cuidar dos pacientes que são portadores de doenças renais. E a gente fala de doença renal, vamos entender primeiro quais são as principais doenças renais? Então, as mais prevalentes, as mais comuns do nosso consultório é a doença renal crônica, infecção do trato urinário e a litíase, o cálculo renal, são as principais causas de consulta no consultório. Nós em Brasília, nessa época de seca, é muito comum o cálculo renal, né? Que é bem incidente, a taxa de pessoas acometidas é alta, porque nós temos um clima seco, né? E muito vinculado também ao estilo de vida. A população mais acometida pelo cálculo renal, Vivi, são os adultos jovens, é um homem adultos jovens. Por quê? Não bebem água, não fazem atividade física e se alimentam muito de alimentos que fortalecem. Então, muita proteína com a quantidade de sal exagerada. Essa combinação é perfeita para formar um cálculo renal. Nossa, e como dizem, né? Eu, graças a Deus, nunca tive, meu marido já teve. E assim, dizem que é pior que a dor do parto. E realmente, quando a gente vê alguém tendo a crise, é assim, de ir para o hospital. A dor é muito intensa, como você disse, uma escala de dor é muito intensa. Aí a dor é vinculada à personalidade da pessoa, né? Porque a dor é uma coisa muito pessoal. Não é vinculada só ao tamanho do cálculo, é vinculada à posição que ele ocupa. Quando ele ocupa a transição entre estruturas, por exemplo, entre o rim e o ureter, entre o ureter e a bexiga, essas transições causam as dores mais intensas, né? E é uma doença, Vivi, que também pode ser evitada. Tem como a gente manusear os pacientes para evitar que eles tenham esses cálculos renais. Como? Então, porque, assim, parece que quando a pessoa tem volta e meia aparece outro. Então, pois por que isso? Porque tem uma alta reincidência. Pra você ter uma ideia, as estatísticas falam que em 5 anos, 50% dos pacientes que tiveram cálculo renal vão ter de novo, em 10 anos, 75%. É muito alto. E por quê? É muito alto. Por que é muito alto? Porque mudar estilo de vida é muito complicado. Para você ter uma ideia, de 10 pessoas que se dispõem, elas querem mudar o estilo de vida, são orientadas, 2 conseguem mudar. É muito difícil. Olha, só em relação à água, eu já acho difícil. É engraçado isso. A gente fala, tem que tomar água, você tá com sede e às vezes esquece. Isso, é hábito. Voltando então à prevenção do cálculo, então assim, os pacientes que não têm uma genética, uma predisposição pessoal, e elas estão muito vinculadas ao estilo de vida, então beber água. Aí você vai perguntar, doutor Rafael, quanto de água eu devo beber? Eu sempre oriento de 3 a 5% do seu peso corporal. Um paciente de 60 quilos, então, entre 1,8 kg e 2,5 kg de água. 1,5 litro e 2,5 litros de água. Por que isso? Por que não mais ou não menos? Quando está tanto de cálculo, quando eu bebo menos água, eu concentro aqueles sais que são formadores de cálculo. E quando eu bebo muita água, eu diluo os diluidores. Porque a formação do cálculo são cristais que se juntam e vão se agrupando até formar o cálculo, né? Uhum.
E por que adulto jovem, homem adulto jovem? Porque adulto jovem não tem muita, né, não pensa muito no futuro, aí come o que dá alimentos que dão mais saciedade, não estão muito preocupados com a quantidade de sódio, não estão preocupados com a água, malham e não se cuidam, não querem ter um corpo bonito, mas não bebem água. Então, são coisas evitáveis, né? Lembrando que Brasília é o cinturão da seca, aqui a taxa de incidência de cálculo é maior que no restante do país. E quando a gente fala, então, em cálculo renal, apesar de toda essa qualidade de vida envolvida, a água é o principal. É o principal. Mas existe também problemas, assim, genéticos? Existe familiar, o histórico familiar, existe. Que aí você vai ter alterações na sua urina, né? A gente faz isso através de exames. Essas concentrações excessais de diluidores e formadores, eles vão estar desregulados, causando um desequilíbrio na sua urina, então propiciando a formação do cálculo. E existem alguns produtos naturais que ajudam a evitar que esses cálculos se formem? Então, se você fizesse essa pergunta para mim há 15 dias atrás, eu ia falar sim. Mas, cientificamente falando, não tem nada provado. Por exemplo, chá de quebra-pedra. Ele realmente quebra a pedra? Não, não quebra. O que a gente acredita é que a quantidade de água no chá é alta. Então, o paciente vai beber mais água, ele vai evitar a formação de novos cálculos, mas aquele cálculo não vai ser quebrado por esse chá. A última diretriz que nós tivemos internacional, que a gente chama de CADIGO, que orienta as medidas de pacientes renais, fala que toda essa perfumaria que a gente toma, que não tem evidência científica, não deve mais ser recomendada pelo médico. Porque a gente não sabe de fato o que eles fazem. Ah, não faz mal, vou tomar aquele chazinho, não faz mais mal nenhum. Será que realmente ele não faz mal nenhum? Nós não temos essa comprovação. Então, a última diretriz, que saiu há um mês atrás, mais ou menos, fala, olha, todas essas medicações, sendo naturais ou não, mas você não tem evidência científica que está fazendo um benefício para o paciente, tire. Ele pode estar lesando o seu rim. Isso mesmo com acompanhamento, por exemplo, com um homeopata ou alguém que tem ali já aquela orientação mais específica? Os homeopatas, eles têm evidência científica, né? Eles estudam, tem uma comprovação. Eu digo essas orientações da avó, da tia, do avizinho... Continua com chazinho. Não, pois é. Entenda, eu acho que a quantidade que a gente tem que ficar ligado, né? Ah, vamos tomar chá que é para pedra, e toma um tanto. Sim, o excesso pode ser ruim. Qual é a origem desse chá? Né? Quais são os benefícios desse e de outros chás? Tem benefícios? Ok, não tem problema. Mas quando você não tem certeza, a orientação é que não use. Não faça isso. Essas medicações milagrosas que quebram pedra, não existe nenhuma evidência científica disso. Foi bom a gente até separar isso em relação à homeopatia, porque, de fato, a homeopatia, eu especialmente, né, acredito e muito assim que dá certo. Eu também acredito. E pode ajudar, então, nesse caso. Pode muito. Eu não sou médico homeopata, mas, assim, existem evidências, né? Então, está comprovado. E quanto a fatos, são argumentos. Né? Não é disso que a gente está falando. E tem toda uma razão de ser. E olha que eu gosto de ouvir o povo tem a sua razão de ser também, das falas, né? Sim. Do tio, da avó, nada contra, viu? Tias e avós. É porque assim, a gente tem que tomar cuidado com a orientação médica sobre o que deve ou não deve ser feito. Até para não atacar outros órgãos, né? Pronto. Falando em doenças renais crônicas, eles enfatizam muito isso. Será mesmo que aquela medicação não está fazendo nenhum mal para o rim? Aquela substância que você usa como um suplemento, ela está segura? Então, para quando o paciente chegar no médico, ele dá essa limpeza geral e orientações mais assertivas que vão levar o paciente a ter uma qualidade de vida melhor sem causar nenhum prejuízo. Mas do resto, não tem evidência, em pequenas quantidades, vai na casa de uma tia, vai fazer um chazinho, toma um chazinho, não tem problema, mas é bem-vindo, né? É o excesso disso e a recomendação médica de chás que não tem validação científica. É disso, mais ou menos, que o CADIGO vem falar pra gente. A gente está falando, então, já de alguns produtos que podem afetar ou não, mas o anti-inflamatório, ele pode desencadear uma doença crônica de rim? Pode. E o que é mais interessante e alarmante é que uma dose pode. A gente chama de uma palavra bem feia, idiosincrático, que é dela dose dependente. Dá até medo. Dá até medo, né? Então, assim, você pode ter dose cumulativa, mas você pode tomar apenas uma dose de um anti-inflamatório e ele causar uma lesão renal que pode ser aguda e ela pode cronificar. Eu tenho pacientes, que são meus pacientes hoje, que fazem diálise advindo de medicações sem orientação médica.
Quando você diz que uma dose de anti-inflamatório pode causar ali depois um problema renal, isso realmente assusta. É para você realmente, então, ligar um alerta sempre que te indicar um anti-inflamatório ou tem alguns específicos que podem gerar uma complicação maior? Então, não. Na verdade, fica o alerta para cuidado com o uso de um anti-inflamatório e o excesso dele. Nós não estamos tirando ele da nossa prateleira. Então, assim, eu mesmo, quando tenho alguma indicação de um anti-inflamatório, eu tomo. Mas eu evito. Eu evito ao máximo. Eu prefiro dar atenção e preferência aos analgésicos, que não são tão nefrotóxicos, né? Mas os anti-inflamatórios não. Mas não é que os pacientes não devem tomar o anti-inflamatório, mas ficar de alerta e ver a indicação precisa. Preciso mesmo tomar esse remédio? Porque se eu preciso mesmo tomar esse remédio, eu estou gerenciando o risco de que, se tiver um efeito colateral, eu vou contornar isso. O que a minha chamada é: não tome medicamentos, chás, produtos sem uma orientação e sem um motivo pelo qual você está tomando isso. Porque hoje em dia, Vivi, a medicina trabalha muito com gerência de risco. Eu te prescrevo uma medicação. Quais são os malefícios e os benefícios que eu estou te causando? Esses malefícios são gerenciáveis? Eu consigo gerenciar isso? Consigo. Então eu prescrevo com segurança. Eu não consigo, eu não prescrevo. Quando o paciente faz uma automedicação, ele não tem noção desses riscos, né? Ele não é orientado para isso. Então, vai levando. Isso pode, no futuro, a curto, médio e longo prazo, lesar o seu rim. O anti-inflamatório pode ter uma lesão aguda, mas o uso crônico também pode levar à doença renal crônica, que ela é silenciosa. Vamos chegar nesse ponto, né? Uma doença silenciosa, quer dizer, você não tem ali alguns sinais que te alertam para que está indo para um caminho ruim? Não, a doença renal crônica, que é a insuficiência, a perda lenta da função renal, ela vai fazendo com que o organismo entre numa harmonia tal que você não sinta nenhum sintoma. Então, quando você tem um estágio mais avançado, é bom dizer que a doença renal crônica ela tem 5 estágios. Lá no estágio 4 para 5, você vai conseguir sentir sintomas. Aqui são gosto amargo na boca, tontura, a pressão que não está controlada, um edema, uma urina espumosa, sangue na urina. São sinais que o seu rim está acometido. Mas no estágio 1, 2, 3, o paciente não sente nada. Então, é muito comum o paciente, por exemplo, vou dar um exemplo do meu consultório. Eu tenho um senhor que trata comigo, que ele já está no nível 4 de doença renal, que ele tinha uma artrose no joelho, e ele tomou anti-inflamatório 3, 4 anos seguidos. Esse uso crônico do anti-inflamatório lesou o rim dele, e agora a minha função de médico é retardar a progressão para o nível 5, que é onde começam as terapias que vão substituir o rim. Pensando em doenças que levam a esse estágio, quais são as doenças que atingem o rim para levar a doença renal crônica? As principais são diabetes, hipertensão e obesidade. Se a gente parar para analisar, são todas doenças vinculadas ao estilo de vida. Sim. Então, doutor, você está querendo dizer então que pode ser preveníveis as doenças? Sim, pode. Se a gente conseguir controlar bem os nossos obesos, o diagnóstico precoce do diabetes, da hipertensão, esses pacientes se comprometerem com orientação médica, mudar o estilo de vida, o acometimento renal ele vai ser muito menor. E uma vez que acometido já o rim dessas doenças, se eu procurar um nefrologista, ele vai seguir com você e com as orientações dietéticas, estilo de vida, atividade física, quantidade de sal que ingere e as medicações que estão no mercado, nós conseguimos postergar a sua entrada na hemodiálise. Então, fica aí um alerta para vocês que mudar o estilo de vida, cuidar da saúde, deve ser a prioridade das nossas vidas. Pois é, e como identificar, então, diagnosticar logo no início, ali numa fase 1, que você ainda consegue administrar de uma forma mais fácil? Então, Desculpa, você estava falando, né? Assim, tem alguns sinais ali, quem já é obeso, diabético, mas alguns, eles manifestam ali já essa... não é nem sintoma, né? Porque não tem ainda. Eles já começam a ter ali um comprometimento do rim sem dar o sinal. Tem como diagnosticar ali logo nesse início, com algum exame? Então, vamos separar por grupos aqui. Vamos separar os que já são obesos, hipertensos, diabéticos.
E esses pacientes, deixando bem frisco que a obesidade é uma condição de saúde, ela deve ser tratada como uma hipertensão, uma diabetes. A gente é muito vinculado à obesidade à estética, né? Sim. Não, é uma condição de saúde, tem tratamento, tem que ser tratado isso. Então, esses pacientes têm muita atenção à saúde renal. Então, fale com seu médico, pergunte de forma ativa, como estão os meus rins? Esse é um grupo que já sabe que está no alvo aí da doença renal. E as pessoas que não são hipertensas, diabéticas e obesas? Os jovens, as crianças, os adolescentes, até a população geral. Eu costumo dizer que falta políticas de saúde pública e também com mais comprometimento da sociedade médica nesses alertas, como um podcast como esse, que é um grande educativo, né, um canal educativo. Uma medida simples de creatinina no sangue, que é um exame barato, um exame de urina, um AS simples, uma medida de pressão arterial, 98% da população tem acesso a isso. Você consegue fazer um diagnóstico precoce de um acometimento renal e aí saber por que esse rim está sendo acometido e aí instituir o tratamento precocemente para que não chegue no final da linha com o nível 5 de doença. Então prevenção, né? Prevenção pública, né? Olhar para como você bem falou, esse alerta que está aí em 2040, uma grande parte da população terá acometimento renal, políticas públicas, sociedade médica atuante e em parceria com os pacientes para cuidar desses pacientes, para não deixá-los chegar no estágio final de doença. Quer dizer, falta então, às vezes, o próprio médico de uma outra área ter essa atenção para não deixar que chegue a um nível mais avançado. Isso. Então, aqui a gente aproveita para todo mundo aí já ficar alerta a esses exames, né, para poder já perguntar como é que tá a creatina, exame de urina, isso, e a pressão arterial, né? Sempre olhem, sempre você for no médico, doutor, como está a minha saúde renal? Né? Porque às vezes você vai num especialista e ele dá atenção tanto à área dele, que às vezes pode passar desapercebido pequenas elevações de creatinina, isso é um alerta. Pequenas alterações de creatinina podem determinar grandes perdas renais. Porque, por exemplo, você tem um colesterol de 200 para 210. Dá para fazer uma dieta, não precisa de medicação, é leve. A creatina não é assim. De 1 para 1,2, eu já perdi muita massa renal e muita função renal. Então, já passou da hora de atuar. Então, assim, essas pequenas alterações, elas têm que ser cuidadas desde o início. E o rim é fundamental, né? Quando a gente fala assim, quais são as funções dele no nosso organismo? Então, as funções do rim são muitas. Ele é um grande filtro, né? Ele vai eliminar todas as nossas toxinas, reter aquilo que é importante. Ele também é um órgão endócrino, que ele produz substâncias que vão, por exemplo, estimular a produção de célula sanguínea, evitando anemia, a doença óssea. Ele também ajuda no controle da pressão arterial. Então, o rim é um órgão muito importante e com muitas funções. Então, se você tem, por exemplo, alteração da pressão arterial. Vamos lá, o paciente chegou, ele não tem nenhum sintoma e a pressão arterial está elevada. Ele tem histórico familiar de pais com pressão alta, não tem nenhum acometimento cardíaco evidente, está ali um pouquinho sobrepeso, obrigatoriamente eu tenho que avaliar a função renal dele. Porque o rim pode ser a causa dessa pressão alta e no futuro uma doença cardíaca pode lesar esse rim. Então o rim, Vivi, é uma via de mão dupla entre coração e rim. Os pacientes renais crônicos, por exemplo, que estão diálises, qual é a principal causa de mortalidade? Doença cardiovascular. E os pacientes que têm doenças cardíacas, eles ao longo da vida podem ter um acometimento do seu rim. Então, fica o alerta, né? Pois é, e a gente está até vendo agora, né, o Faustão, que teve agora esse transplante de coração, a gente vê que acaba tendo um comprometimento renal, então eles estão ali interligados. Interligados, porque assim, o coração é uma bomba. Vamos fazer uma analogia com uma irrigação. Eu tenho a fonte da água, né, vamos botar assim. A bomba que ele vai para a irrigação, para dispersar a água, ela passa pelo rim. Então, assim, se o coração está fraco, eu bombeio pouco sangue e irrigo pouco esse rim. Então, existe a síndrome cardiorrenal, que a gente chama, quando o coração atinge o rim por uma insuficiência do coração e também quando o rim
atinge o coração por uma insuficiência do rim, sendo ela crônica e aguda, tem estágio, tem fases, né? Tipo de sincronismo renal. O Faustão, vou ser bem sincero, eu não sei se ele teve algum acometimento renal do transplante, mas a chance de ter tido pela insuficiência cardíaca que levou ele ao transplante é enorme. Provavelmente teve, porque se ele só, como possibilidade só única o transplante, era tão insuficiente que todos os órgãos do Faustão não estavam bem irrigados. E a falta dessa irrigação vai provocar uma doença renal. Enquanto a gente fala de transplante, já que a gente entrou nesse assunto, o transplante de rim hoje no Brasil é o que tem a maior fila de espera. São mais de 37 mil pessoas esperando por um rim. Para chegar nessa fase, já chegou num estágio extremamente crônico. Isso. O rim, ele entra dentro do tratamento da terapia renal substitutiva. Eu estou substituindo o rim. É um tratamento, não é a cura, deixa bem claro isso. Então, assim, quais são as modalidades de tratamento? A diálise, que é dividida em duas, né? A diálise peritoneal, que faz pela parede do abdômen, a hemodiálise, que é aquela filtração de sangue, e o transplante renal. Então, hoje nós temos 150 mil pessoas, pacientes em diálise. E esses pacientes são os que estão indicados ao transplante. Desses 150 mil, 30 mil estão na fila de transplante. Então, assim, o rim, apesar de ser a maior fila, nosso Brasil é o país que mais transplanta. Nós temos no São Paulo, por exemplo, o estado do rim que faz de 8 a 10 transplantes por dia renal. Funciona muito bem, né? Funciona muito bem. A fila não é só por ordem de chegada, é por compatibilidade também, né? Então, assim, ela é nacional, mas regionalizada. Então, um paciente que falece aqui, por exemplo, doador cadáver, a preferência vai ser para a região centro-oeste. Se não funcionou na região centro-oeste, ela vai para a fila nacional. Porque, assim, o tempo que o órgão fica fora do corpo, que a gente chama de tempo de isquemia, é muito importante para a viabilidade desse órgão no futuro. Quanto tempo de vida ele vai ter? Porque a gente sabe que o transplante renal tem uma meia-vida aí de 10 anos. Ele vai sobreviver dentro, né, do órgão do paciente uns 10 anos. Então, o transplante renal é a maior fila, mas o Brasil transplanta muito e sempre vai ter mais receptores do que doadores. Por mais que... aí fica um alerta, eu acho muito legal o podcast e os meios de comunicação por isso, e vamos incentivar as pessoas a ser doadores, porque assim, quando um paciente falece e ele não é doador, tem que acionar a família, pedir autorização, e se ele já é declarado doador, toda essa burocracia, ela passa, né? Não precisa ser feita, e os pacientes que vão receber esses órgãos têm maior chance de sobreviver desses órgãos. Então eu estimulo todos vocês, eu sou doador de órgão, eu estimulo todos vocês a doarem, a pensarem sobre isso. Questionamentos a gente pode ser feito pela sociedade médica, pode ir no consultório, perguntar. Eu acho muito importante que a sociedade tenha noção de que esse tempo de espera é muito sofrido para quem está esperando órgão, e muitas pessoas falecem sem a gente acionar esses órgãos que mudariam a vida, por exemplo, como mudou a vida do Faustão, né? Ele teve chance de continuar a vida dele, enquanto que o outro paciente que doou, ele já tinha sua vida encerrada, né? Exatamente. Isso traz um momento importante para a gente discutir esse assunto, porque ainda existe um certo tabu, um certo medo em relação à doação de órgãos. E a gente vê que assim, tá crescendo, as pessoas realmente estão começando a pensar um pouco mais em doação de órgãos, mas em relação ao rim, você estava falando, a pessoa morreu, pronto, ela pode dar aquele rim. Mas em vida, também existe essa possibilidade de doação de rim? Existe. A gente chama de doador vivo, que ele vai ser relacionado ao receptor, né? Então, assim, eu não posso doar o rim para um estranho. Tem que ter uma relação entre o doador e o receptor, né? Geralmente da família. Por que isso? É uma ética, para não ter nenhum tipo de comercialização, né, de órgãos, porque já foi uma prática feita no passado. Mas hoje, assim, existe uma ética muito grande sobre isso, tudo é muito orquestrado e funciona muito bem. Então, assim, se você tem portador de doença renal crônica, você tem um parente, né, vai ao consultório, nós vamos fazer alguns exames para saber a compatibilidade. Aquele que tem maior compatibilidade vai ser o escolhido, e o paciente que doa, fique tranquilo, ele vai ter uma vida saudável, não aumenta a chance de doença renal, o paciente vive muito bem com um rim só, e tudo é muito bem
programado pré e pós-operatório para garantir saúde ao doador e ao receptor. Esse prazo de 10 anos é para quem recebeu. Isso. Para quem doou, continua a vida normal. A vida normal. A única coisa que eu recomendo, que eu brinco, não vá fazer esporte radical, porque só tem um rim. Se tiver um trauma, aí não tem jeito. Não tem jeito. Mas a gente acompanha alguns pacientes que os filhos doaram para pais doaram para os filhos. Eu tenho uma paciente muito querida, a Viviane, que é dessa xará, que ela recebeu 2 órgãos, né? Primeiro da mãe, durou 7 anos, depois do pai, 14 anos. Ela ficou 1 ano e 4 meses na hemodiálise, agora está na diálise peritoneal. Ou seja, ela passou por todas as modalidades de tratamento. A Viviane é psicóloga, ela atua, ela tem uma vida normal, ela malha, tem a vida social, mas a Viviane sempre foi muito comprometida com o tratamento dela. Então, o comprometimento do paciente com a doença, que eu não gosto nem de chamar de nome de doença, eu gosto de chamar de condição de saúde, porque muda o referencial, né? O comprometimento dele é fundamental para que ele tenha uma qualidade de vida mais próximo da pessoa que não é portadora de doença renal crônica. Deixa eu só voltar nessa questão de doação, de ser doador. Vamos. Você falou, você é um doador, né? Hoje a pessoa ela tem que deixar isso explícito em algum documento. Nos documentos civis mesmo. Identidade, carteira profissional, eu sou doador de órgão, tá lá escrito, e isso vai para um banco, né? Nós estamos fazendo uma conferência aqui para Brasília, e aí vai ser falado nessa conferência sobre um aplicativo em que você paciente, coloca os seus dados, e isso é só em São Paulo por enquanto. E esse médico, ele pegou todos os dados dos 17 últimos anos, se eu não me engano, de pacientes que receberam órgão de doação. E aí, botando nesse aplicativo, ele vai te dizer em quanto tempo, é um aplicativo preditivo, em quanto tempo você vai conseguir um rim, baseado nas suas características físicas, seu sistema sanguíneo, seu porte físico, e em quanto tempo você vai ter esse rim. Associando essas informações declaradas do paciente, facilita muito o processo. Porque como que hoje funciona? O paciente faleceu, a gente não sabe se ele é doador de órgão ou não. A família é acionada. Aí você tem que pedir autorização. Né? Aí você tem que acionar a equipe. Conseguir autorização. Então, corre, retira esse órgão e leve esse órgão para outro lugar. Nem sempre você consegue para o mesmo lugar que o paciente faleceu, né? Às vezes você vai para outro estado. Então, tem toda uma equipe. Esse tempo é muito importante. Né? Se isso já está explícito ali. Está tudo documentado, acionou, é doador de órgão, já vamos captar o órgão, já vamos transplantar. Todo mundo ganha, a sociedade ganha, principalmente os pacientes. E esse aplicativo, ele vai ser agora divulgado cada vez mais. É isso. Ele está em São Paulo, mas eles já estão trabalhando para ser nacional. E isso vai ser bem divulgado, amplamente divulgado. Isso é associando a inteligência artificial à nossa prática médica, né? Facilitando aí o caminho para o paciente que vai ser transplantado. E esse aplicativo, ele vai ser trabalhado junto com o governo ou não? A princípio, os dados são todos da Secretaria de Saúde de São Paulo, né? É uma parceria, então assim, vai ser um aplicativo gratuito, mas ele é um indicativo preditivo. Ah, meu Deus, vou transplantar quando? A taxa de assertividade é de 70%. Aí eu quero falar de um assunto polêmico. Muita gente está questionando o transplante do Faustão. Nossa, mas 1 semana na fila, ele já conseguiu o transplante? Os transplantes, eles funcionam. Eu quero deixar bem claro que a fila de transplante funciona muito bem. É impossível furar essa fila. Né? Então, assim, você tem a compatibilidade do sistema ABO, do tipo físico e da urgência. O Faustão entrou na lista de urgência pela condição de saúde dele. Então, existe... Não ser uma celebridade. Assim, não teve nenhuma preferência ao Faustão por ser uma celebridade. E se fosse um João da esquina... teria a mesma preferência. Então, assim, foi uma feliz coincidência. Então, fiquem tranquilos que ele não furou fila, ele não pagou por isso. O SUS funciona muito bem nesse aspecto. Tudo é muito bem organizado, tudo muito bem... tem uma diretrizes muito bem desenhadas e são seguidas. É impossível quebrar essa fila. Como funciona também para o transplante renal.
Então, E foi bom saber também como funciona bem esse serviço público para essa área de transplante. Muitas vezes a gente nem imagina como que eles estão trabalhando e é interessante a gente até se despertar em relação a isso. A gente está falando do transplante, já chega assim naquele fim da linha, né? Assim, mas tem todo um processo ali de tratamento, de diálise, que para quem não conhece, eu te confesso que até ficava pensando, parece assim muito sofrido, mas hoje há novas tecnologias que estão facilitando esse tratamento? sim, Vivi, eu tenho 23 anos de formado. Quando eu fazia residência, nosso objetivo era que o paciente não morresse na máquina. Porque nós não tínhamos todo esse arsenal que temos hoje. As máquinas eram mais simples, tinham menos recurso tecnológico e realmente, ser doença renal crônica há 20 anos atrás era quase uma sentença de morte. Isso não é mais isso não é assim. Os pacientes hoje têm máquinas específicas, modalidades de diálise que a gente chama de hemodiafiltração, que é um pouquinho diferente da hemodiálise convencional, que assim você consegue calcular quantos ml por minuto eu tiro do paciente, com que fluxo, com que quantidade de sódio, o paciente sai praticamente assintomático depois de uma sessão de diálise, garante qualidade de vida muito boa, os pacientes têm as suas possibilidades vitais estabelecidas, então continuam suas rotinas, trabalhando, viajando, você usa menos medicamentos porque você tem menos efeitos colaterais, menos, por exemplo, quais são as intercorrências que aconteciam muito durante uma sessão de diálise? Hipotensão, paciente convulsionava, isso não acontece, isso é raramente num plantão que eu faço um paciente ter uma intercorrência. Então hoje essas modalidades, essas técnicas dialíticas mais novas, que a gente vai até falar nesse congresso, garantem uma qualidade de vida ao paciente muito, muito boa. Então, eu quero deixar bem claro para você que está me ouvindo, que tem uma doença renal ou que está perto de fazer uma diálise, não acho que é o fim da linha. Não é o fim da sua vida. É uma mudança de diferencial, é um novo começo, é uma nova vida. E você tem um arsenal todinho à sua disposição para transformar a sua vida, para caminharmos juntos nessa nova estrada que tem que ser uma estrada de felicidade, uma estrada de companheirismo e uma estrada percorrida com muito amor. Né? Eu sou nefrologista, eu amo o que eu faço. Brasília é uma capital que tem grandes nomes da nefrologia, tem grandes clínicas, então é lógico, eu não estou fazendo nenhuma apologia à doença renal crônica. É melhor não ter a doença. Mas se tiver, não fiquem tristes. Marque uma consulta comigo, vai bater um papo, porque eu vou te mostrar exatamente como é. Eu costumo dizer, Vivi, que eu não passo a mão na cabeça do paciente, mas eu também não aterrorizo ele. Né? Eu acolho, eu oriento. Recentemente eu recebi um paciente no consultório de alto padrão social que chegou para uma consulta normal, com enjoo. Ele chegou com níveis elevadíssimos de ureia e creatinina. Ele saiu do consultório, eu internei ele e já tive que colocar ele na hemodiálise. Naquele dia ele ficou muito abalado. Eu falei com ele, olha, não fique, eu entendo a sua situação, mas a hemodiálise não é isso que você está pensando. Aí conversei muito com ele. Há uns 3 dias atrás eu encontrei com ele lá na clínica, dialisando, ele falou, doutor, me deu um abraço, falou, doutor, naquele dia eu achei que você estivesse mentindo para mim, mas eu tô vendo que não é assim. E lá na clínica ele consegue dialisar trabalhando, ele leva o laptop dele, tem uma salinha reservada, ele digita lá, ele fala, e em breve ele vai entrar na fila do transplante, porque entre entrar na diálise e na fila do transplante já tem um prazo de 90 dias, que não tem esses 90 dias ainda. Ele vai para a fila de transplante e em breve será transplantado. Então, assim, existe uma caminhada juntos. Uhum. Você que tem um comprometimento, não é o final da linha. Né? Pode ter uma qualidade de vida ainda. Pode. Deve ter. Isso deve ser uma escolha. Né? E essa positividade é o que ajuda muito também a conseguir passar por tudo isso de uma forma mais leve, viu? Que você sempre traz, viu, Rafael? E deixa eu te perguntar, nesse congresso vocês também trazem algumas novidades em relação ao transplante, que é o transplante de rim de porco. Isso. A gente vai ter uma palestra que chama xenotransplante. É um nomezinho feio, né? Mas assim, o estudo sobre o porco e usar o porco para o homem é antigo, né? Tem muitas válvulas cardíacas que são originadas
do porco. E o ano passado, nos Estados Unidos, pegaram um paciente com morte cerebral e foi liberado pelo FDA, e pegaram um rim do porco e colocaram nesse paciente. E esse rim funcionou por um bom tempo com as funções normais. Ainda não está... na prática, ainda está em estudo, porque ele vai ter que ser modificado geneticamente, mas em São Paulo, o Dr. Ernesto já está bem avançado nisso, já tem embriões já geneticamente modificados nas incubadoras para fazer esse tipo de transplante. E por que o porco, né? Porque o porco, um porco adulto, ele vai ter os órgãos mais ou menos do tamanho de um adulto. Entendi. E muito semelhante. Então, com essa mudança genética e com imunossupressores específicos, é bem provável que aí, eu vou chutar, tá? Tá. Bem otimista, eu acho que 5 anos a gente vai ter grandes avanços e você imagina essa fila do transplante. Exatamente. Ela pode diminuir. Vou falar uma frase impactante agora. Não vai precisar morrer ninguém para transplantar, né? Hoje a principal forma de transplante é de doador cadáver. E isso não vai ser mais necessário. Ou tão necessário, né? A gente vai ter aí possibilidades, como também temos o rim biônico, que está bem em desenvolvimento. Ele tem até um nome feio, chama rim vestível. A gente está cheio de nome feio, mas que tem, assim, uma boa qualidade depois. Para quem não é da área, parece rim vestível, é porque você vai andar com ele, cabe na palma da mão. Isso está na fase de laboratório ainda, mas são, assim, 2040 aponta para um alerta na saúde renal, né? Como você bem falou, mas também aponta para novas tecnologias, investimento disso. O que a gente precisa equilibrar é que políticas públicas de saúde sejam investidas para que em 2040 nós não tivemos tanta gente acometida, porque a tecnologia está avançando na ajuda do médico. E é importante falar que a inteligência artificial vem para somar ao médico. Ele não vem substituir o médico, ele não vem para roubar espaço de ninguém. A inteligência artificial vem para trazer novas tecnologias, garantindo uma melhor assertividade, uma melhor qualidade de vida para os pacientes e que possamos caminhar aí por um longo período juntos e felizes. Bom, a gente tem, então, ótimas perspectivas em relação a tratamentos, né, tecnologias que vão vir por aí, mas o fundamental é perceber que cuidar da saúde desde o início evita toda essa dor de cabeça depois. Com certeza. O estilo de vida saudável, Vivi, prática de atividade física, alimentação saudável desde a infância, ela tem que ser praticada. Mas se você não teve a oportunidade de ter uma educação voltada para isso, independente da sua idade, nunca é tarde para mudar. Né? Eu costumo falar para meus pacientes idosos, eu não gosto de malhar, eu não quero, não sei o quê. Começa com pequenas atividades, pequenos passos, uma meta por mês. Né? Eu falo para os pacientes obesos, você demorou uma vida para engordar, vai querer perder 12 quilos em 3 meses? Isso não é saudável. Vamos traçar uma meta de 1 quilo por mês? Em 1 ano, Vivi, são 12 quilos. Em 2 anos, 24. Se pega um paciente diabético, hipertenso, que perdeu 24 quilos em 2 anos, com certeza, o número de remédios que ele toma para hipertensão e diabetes vai diminuir. A taxa de filtração glomerular vai melhorar. Então, assim, pratique atividade física, beba água, alimentação saudável, prato colorido, igual o nutricionista fala, prato colorido, evita frituras, né? Eu costumo dizer, Vivi, o que você come no final de semana não vai te matar. É o que você come no dia a dia. Então, você vai no final de semana, tem um churrasco, aproveite o churrasco. É seu aniversário? Come uma boa fatia de bolo. Mas no dia a dia, não. Né? É isso. É justamente assim, não é deixar de viver, de gozar da vida, enfim, mas é da gente realmente ter atenção ao equilíbrio. Né? A gente está trazendo tanto isso aqui nos nossos bate-papos, então fica realmente esse alerta, né? Cuide-se, porque é justamente esse o nome do nosso podcast, né? Para você viver mais, mas é viver bem, viver feliz, né? É o que a gente mais espera. Com certeza, né? Eu costumo dizer para os pacientes, vale a pena viver. O problema não é ter problema, o problema é negligenciar o problema. Independente do problema que você está vivendo nesse momento, tem solução, entendeu? Viva mais, viva bem e viva feliz. Essa foi uma palavra que eu gosto muito, o equilíbrio. Eu penso que a medicina hoje está caminhando para um equilíbrio entre 3 áreas, desculpa. O corpo, a alma e o espírito. Né? O médico antes cuidava só do corpo.
Hoje o médico já se atenta à alma e ao espírito. O equilíbrio perfeito, o alinhamento dessas 3 áreas vão garantir o nome do seu podcast. Viva mais e viva bem. Adorei, viu, esse equilíbrio que você trouxe, que é realmente que a gente precisa ter atenção. Então, Rafael, muito obrigada por esse bate-papo. Eu espero que tenha ajudado vocês aí a repensarem, né, o que vocês querem para a vida e também de acreditarem que, se tiver algum problema, tem solução. Tem solução. Eu que agradeço, tá? Estamos à disposição para você, para sua família, para quem está nos ouvindo. E cuide-se, viva. Escolha viver feliz. A vida é uma jornada que vale a pena ser vivida com muita felicidade, generosidade e carinho no coração. E com essa mensagem maravilhosa a gente encerra o podcast de hoje. Muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo e até a próxima.